Boa noite. Eu sou Guilherme Madi Rezende, sou advogado, atuante na área criminal. Feliz com o convite para vir aqui conversar com vocês sobre um dos temas que é o tema que eu mais gosto, que é Tribunal do Júri. A ideia hoje é que a gente passe um pouco por todo o procedimento do júri, com algumas observações, questões específicas relacionadas ao posicionamento da Defensoria sobre o tema, teses institucionais da Defensoria sobre o tema, enfim, eu preparei aqui alguns slides que são a linha condutora daquilo que eu pretendo falar. Depois eu vou disponibilizar esses slides para que, se vocês quiserem ficar, enfim, então não tenham a preocupação em anotar, eles vão estar disponibilizados. Eu já me lembrei que tem ali algumas lâminas sobrepostas, porque eu tinha já essa aula preparada, preparei outros slides sobre questões da Defensoria para especificar para vocês, mas o fato é que acabou ficando 2 ou 3 lâminas ao longo dessa apresentação sobrepostas, então eu já peço desculpas depois quando vocês forem pegar o material. Quando chegar nessas lâminas eu vou avisar para desconsiderar, tá bom? Estejam à vontade durante a nossa conversa para fazer comentários, para a gente tentar conversar, aproveitar aqui que é um público relativamente pequeno, para a gente poder trocar bastante ideia, conversar bastante, não ficar só uma fala minha que fica mais cansativa. Tá? Eu vou falando aqui, vou sentindo, eu também, vocês participem, vou sentindo um pouco qual é a vontade de vocês, aonde a questão vai mais. Tá? Eu preparei uma aula super ampla e aberta, e aí a gente vai vendo onde tem mais interesse, onde tem menos interesse. E, enfim, vou tentar delinear aí. Mas uma das coisas para a gente falar de júri, e aí eu fico muito à vontade, porque dando um curso aqui especificamente para a Defensoria, é um enfoque do júri da Defensoria. Então, toda a minha fala, tudo aquilo que eu preparei, está em consonância com o pensamento da Defensoria Pública. Isso não serve para um outro concurso, não é aqui nenhuma aula que eu daria numa faculdade. É uma aula de pós-graduação com questões específicas da Defensoria. Então notem que eu vou desenvolver ao longo da noite um raciocínio segundo o qual a gente deve interpretar tudo o que diz respeito ao Tribunal do Júri de acordo com a premissa que eu estabeleço desde já. Eu trago uma frase do José Frederico Marx. Foi para garantir o direito de liberdade que o júri acabou mantido pela Constituição vigente. Sendo assim, o que marca de maneira específica e própria como órgão judicante atividade jurisdicional é sua qualificação de instituto destinado a tornar mais sólido e inquebrantável o direito individual de liberdade. Então vejam, todo o raciocínio parte desta premissa. O Tribunal do Júri é a instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade. Desde que entrou na legislação brasileira, na época do Império, para os crimes de imprensa, a razão de ser do júri é garantir ainda mais o direito de liberdade, o direito de defesa, o jus libertatis. Então, nós temos que interpretar toda a legislação infraconstitucional que trata do júri de acordo com esta premissa. Esta premissa, mencionada por José Frederico Marx, diz respeito a uma Constituição anterior, inclusive à nossa. Mas essa assertiva continua válida na Constituição de 88. Notem que a Constituição de 1988 trata da instituição do júri sob o título
direitos e garantias individuais. O júri, portanto, é uma garantia constitucional. O júri é uma garantia constitucional estabelecida e petrificada no artigo 5º. Temos, portanto, aí uma cláusula pétrea, a instituição do júri. E a Constituição traz ainda as linhas básicas relativas ao júri, que não podem ser diminuídas. Plenitude de defesa. Garantia constitucional do Tribunal do Júri. Plenitude de defesa. Sigilo das votações. Soberania dos vereditos. E a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, qual é a competência do Tribunal do Júri? Crimes dolosos contra a vida e crimes conexos. Então, o júri pode julgar, por exemplo, incêndio? Pode, se for conexo ao homicídio. Júri pode julgar roubo? Pode, se for conexo ao homicídio. Enfim, todo e qualquer crime conexo também terá a sua competência atraída pelo júri. E a Constituição, então, estabelece a competência do júri para os crimes dolosos contra a vida. Este rol pode ser ampliado? Pode, por legislação infraconstitucional. O que não pode é tirar a competência dos crimes dolosos contra a vida, mas a ampliação da competência do júri é possível. O legislador infraconstitucional pode ampliar a competência do júri, mas não pode suprimir. Não pode tirar a competência dos crimes dolosos contra a vida, mas pode incrementar outros crimes. Tá bom? Então, Tribunal do Júri, instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade, garantia individual estabelecida em cláusula pétrea da Constituição com estas características. A legislação infraconstitucional pode mudar, desde que sejam respeitadas estas características. O procedimento do júri é um procedimento bifásico. A primeira fase, alguns chamam de sumário da culpa. Eu acho essa terminologia muito equivocada, né? Sumário da culpa é uma terminologia muito fruto de um código de processo penal autoritário. Mas nós temos aqui, não com esta denominação, uma primeira fase que se estrutura e que melhor pode ser chamada de instrução preliminar, que se dá diante de um juiz togado. Aqui ainda não há jurado, há um juiz togado. E qual é o procedimento? Denúncia, resposta à acusação, manifestação do Ministério Público sobre os documentos juntados na resposta à acusação, no prazo de 5 dias, audiência, oitiva do ofendido, quando estamos diante de uma tentativa de homicídio, obviamente, ou de um crime em que não tem a consumação. As testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, no máximo até 8. E aí, a lei estabelece essa ordem. Depois seriam ouvidos os peritos, seriam feitas as acariações, o interrogatório e os debates orais. A primeira fase, portanto, está aqui sintetizada. Nós vamos falar mais sobre cada uma dessas partes. A segunda fase. A segunda fase começa com
uma manifestação que a gente chama na fase do 422, em que as partes indicam às testemunhas que devem ser ouvidas em plenário. Pedem outras diligências que vão ser realizadas no plenário. E esta segunda fase termina num julgamento em plenário. Presidido por um juiz togado, mas com decisão de mérito dos jurados. Tudo bem, gente? Eu estou falando óbvio, posso avançar? Como é que está isso? Após, então, essa instrução preliminar, que é a primeira fase, decorrida todo este procedimento, o juiz tem 4 possibilidades. Portanto, ao final da primeira fase, o juiz terá 4 possibilidades de decisão. Primeira possibilidade, absolvição sumária. Se o juiz, depois dessa instrução preliminar da primeira fase, se o juiz entender que não há prova ou que há prova da inexistência do fato, ou prova de não ser o réu, o autor ou partícipe do fato, ou de que o fato não constitui infração penal, ou de que estão presentes as causas de isenção de pena ou exclusão do crime. Se o juiz entender, depois dessa produção inicial, ele absolverá sumariamente. Eu não posso ir muito para frente, que atrapalha aí, né? Posso ficar andando normal? É isso? Desclassificação. Se ficar demonstrado, nesta primeira fase, que houve um outro crime que não doloso contra a vida. Então vejam, competência do tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida e conexos. Se não houve uma tentativa de homicídio mais uma lesão corporal e se isso ficou evidenciado na primeira fase, o juiz desclassifica. O que tem sido muito comum atualmente? A questão do dolo eventual em acidente de trânsito. Acidente de trânsito, houve uma morte. Denúncia por homicídio doloso, dolo eventual. Numa visão, a meu sentir, absolutamente equivocada do conceito de dolo eventual. Se ao final da primeira fase o juiz entender que não houve dolo eventual, mas culpa, deverá desclassificar. Primeira hipótese, portanto, absolvição sumária. A absolvição sumária faz coisa julgada material. Segunda hipótese, desclassificação. O juiz desclassifica, ou seja, retira aquela classificação de crime doloso contra a vida para um outro crime que não doloso contra a vida e, portanto, não de competência do jurado. Terceira possibilidade, impronúncia. Quando o juiz deverá impronunciar? Quando não houver prova da materialidade ou indícios de autoria. A decisão de impronúncia, isso é importante, não faz coisa julgada material. O que significa isso? Que se surgirem provas novas até a prescrição, o processo pode ser retomado. Mas, isso é importante porque pode cair na prova, no concurso. Só pode ser reaberto o processo após uma impronúncia se houver prova nova, elementos novos. Não pode haver aí
uma reanálise dos elementos que já estão no processo. É necessário que tenha um elemento novo a ensejar a reabertura do processo. Mas aí já inicia novamente no processo. Esta prova nova ingressa no processo, o processo está arquivado com impronúncia. Ninguém vai ter fase de investigação. O Ministério Público, o processo está arquivado. Pode haver uma investigação paralela. Ou pode, no curso de uma outra investigação, surgir algo em relação a este fato que enseja o Ministério Público um pedido de reabertura do processo e uma reanálise a partir deste elemento de prova nova. Mas o juiz só pode reabrir o processo se houver efetivamente uma prova nova. Não pode, o promotor entende de reinterpretar uma prova que já está no processo. Não pode. Só se houver uma prova nova. Pronúncia. Para que haja pronúncia, deve haver prova da materialidade e indícios de autoria. Prova da materialidade, ou seja, prova de material de que houve um crime contra a vida. E indícios de autoria. Homicídio em acidente de trânsito, além disso aí, tem que ter um grau de certeza, né, sobre o dolo eventual, porque senão é homicídio culposo. Então, o que acontece? Que é o dolo eventual? Assumir o risco. O que é assumir o risco? Da previsibilidade. Assumir o risco é uma expressão que foi esculpida no artigo 15 do Código Penal, na versão original, mudada para o artigo 18 do atual. E a expressão é um pouco infeliz, está lá, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, dolo direto, o agente age para ter aquele resultado, ou assumiu o risco. Na interpretação original do código, assumir o risco significava o quê, segundo as próprias palavras do Nelson Gria? Eu não ajo para o resultado, mas eu presto anuência com o resultado. Então, qual a diferença de dolo direto e dolo eventual? É importante explicar isso para chegar na resposta à sua pergunta. Qual a diferença de dolo eventual e dolo direto? No dolo eventual, no dolo direto, eu ajo, a finalidade da minha ação é chegar àquele resultado. Então, eu quero matar uma pessoa. Eu aponto a arma e desfiro um tiro. O objetivo da minha conduta é matar. Eu ajo para matar. No dolo eventual, não. No dolo eventual, eu ajo porque eu quero agir, mas eu assumo o resultado como uma decorrência natural da minha conduta. Então, um exemplo, roleta russa. Eu tenho aqui uma arma, 6 possibilidades, tem bala, tem uma pessoa. Eu coloco uma, giro e atiro. Eu quero matar? Não. Se eu quisesse matar, eu punha 6 e atirava para matar. Eu agi para obter um resultado, morte. A finalidade da minha ação era obter um resultado. À medida em que eu coloco uma única bala e giro, a finalidade da minha ação é obter o resultado, morte? Não. A finalidade da minha ação pode ser apavorar, me mostrar, pode ser qualquer coisa, mas não é matar. Mas à medida em que eu faço isso, e eu tenho a morte como uma decorrência natural da minha conduta, eu assumo o risco. Isso é dolo eventual. Isso é dolo eventual. Eu sei que o resultado da minha conduta vai ser este. E eu aceito o resultado. Eu consigo enxergar isso num acidente de trânsito? Não. Um acidente de trânsito, ninguém que pega um carro, dirige um carro, diz, se eu atropelar alguém, dane-se. Você sempre acha que você não vai atropelar. Você acha que você é capaz de dirigir, ainda que em excesso de velocidade,
ainda que embriagado, ainda que tudo isso, você acredita o quê? Eu sou capaz de conseguir. Então, em regra, acidente de trânsito não é dolo eventual. Mas como é que a gente está vendo tantas denúncias de casos de acidente de trânsito por dolo eventual? É uma tentativa de fazer política. É uma tentativa de reduzir a quantidade de acidentes denunciando pessoas por dolo eventual. Ampliando o conceito de assumir o risco. Porque o que tem no código? Assumir o risco. Você amplia esse conceito. Você tira aquele conceito original proposto pela doutrina. O STF, que tem decisões, assumir o risco significa mais do que a expressão contém, significa prestar prévia anuência ao resultado. Mas isso é uma interpretação do STF lá de trás. O que as pessoas têm feito hoje? Reinterpretado o contexto de assumir o risco, dando outra dimensão. É isso que tem justificado a levar ao júri acidentes de trânsito como se fosse dolo eventual. Ao juiz, neste momento da sentença, cabe avaliar se tem elementos para levar a júri, se tem elementos do dolo eventual ou se está muito claro que não houve dolo eventual. O problema é que a jurisprudência tem admitido que embriaguez, às vezes, é um elemento que pode indicar o dolo eventual. O excesso de velocidade em determinadas circunstâncias é elemento que pode indicar o dolo eventual. Então nós estamos tendo situações que, ao contrário do que deveria ser, justificam ou dão fundamento para os juízes entrarem com dolo eventual. Mas, ao meu ver, raramente um caso de trânsito poderia ser classificado como homicídio doloso. Como determinar essa prévia anuência? Porque, tipo, se você, pelo que eu entendi, praticamente a pessoa tem uma intenção por trás da conduta dela. E dificilmente você vai conseguir demonstrar isso. Então, teoricamente, a maioria desses crimes que praticados com dito dolo eventual, eventualmente não poderiam ser condenados em razão dessa impossibilidade de se determinar essa intenção do agente. Então, uma das grandes questões do direito penal e uma das grandes dificuldades é exatamente a determinação do elemento subjetivo. Como saber se houve dolo? Como saber no crime de homicídio se o sujeito agiu por motivo torpe ou por motivo fútil? O motivo é algo que diz respeito à questão subjetiva. Então, motivo torpe, motivo fútil, dolo eventual ou dolo ou culpa. Claro, a gente nunca vai entrar e saber exatamente. Então, o que nós temos para definição disso? Aquilo que normalmente acontece. Normalmente, um sujeito que joga fogo em alguém, que joga álcool em alguém e risca o fósforo, age com dolo eventual? Normalmente sim. Por quê? Porque a probabilidade de morte é muito grande e o sujeito sabe disso e ainda assim ele atua. O sujeito que faz roleta russa age com dolo eventual? Em regra sim, porque à medida em que você coloca uma bala ali e gira, você está assumindo o risco de uma probabilidade enorme daquele resultado ocorrer. O sujeito que dirige assume o risco? Alguns sim, mas como regra, não. Como regra, quando você dirige, ainda que em excesso de velocidade, você se acha capaz, ou mesmo praticando racha ou em excesso de velocidade, você se acha capaz de conseguir fazer aquilo sem nenhum acidente. Agora, o que o juiz faz? Ele parte de elementos externos para tentar identificar, diante do que normalmente acontece, qual foi a sua intenção. Mas claro que é muito difícil. Claro que é muito difícil. Legal. Imagina. Eu vi uma decisão, professor, que era, né, declarando dolo eventual, para pronunciar o réu, que ele estava dirigindo embriagado, só que ele estava
na contramão, aleatoriamente, costurando o trânsito. Aí o juiz tinha usado isso para o fato de que ele estava assumindo risco, já que ele estava, além de embriagado, ele estaria dirigindo em uma via que era movimentada, que ele estava, no caso, na contramão. Então, na prática, os juízes estão fazendo política. Tá quase o seguinte, se está embriagado é dolo eventual, se está fazendo racha é dolo eventual, mas não deveria ser. É o que está acontecendo, mas o que está acontecendo não é ciência, é política criminal sendo feita por juízes que se propõem a combater o crime. Isso começou, eu não quero me alongar muito nessa questão de direito material, mas no intervalo a gente pode até, mas eu vou rapidamente contar uma história. Essa questão de enquadrar acidente de trânsito como dolo eventual começou no final dos anos 90. Quando vem o Código de Trânsito e aumenta a pena para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, faz exatamente para tentar evitar a quantidade de denúncias por crime de trânsito por dolo eventual. Por quê? Porque fere a dogmática. Só que aí a quantidade de acidentes vão crescendo, acidentes que ocupam a mídia, que geram tudo isso, a população vai se revoltando, vai forçando, vai pressionando o judiciário a reagir, e o judiciário tem reagido numa interpretação ampla desse conceito de dolo eventual. A decisão de pronúncia, portanto, precisa de elementos, prova da materialidade, indícios de autoria. O recurso para atacar a decisão de pronúncia. Reze. Recurso em sentido estrito. Uma coisa importante. A pronúncia demarca os limites da acusação em plenário. Antigamente, nós tínhamos uma peça que chamava Libelo Crime Acusatório. Era uma peça formulada pelo Ministério Público a partir da pronúncia, que, por lei, era a primeira coisa que o Ministério Público tinha que ler na sessão do júri, era seriado assim. O Ministério Público provará que, no dia tal, fulano de tal, fez isso e... Aquilo demarcava os limites da acusação em plenário. Mas aquilo era fonte de muita nulidade. Em 2008, a lei que promoveu... Nós tivemos, em 2008, uma reforma em todo o procedimento do júri. Esta reforma excluiu o libelo crime acusatório e trouxe na pronúncia a importância de demarcar os fatos que podem ser objetos da acusação no plenário. Então deve conter a narração do fato criminoso e as eventuais circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. A denúncia então tem que ter narração do fato criminoso, circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Mas não é necessário que tenha agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena. Elas não são objeto da pronúncia. Então, uma pergunta: pode ter uma pronúncia por homicídio privilegiado? O Ministério Público pode denunciar alguém por homicídio privilegiado? Ou a pronúncia pode acolher homicídio privilegiado? Artigo 121, parágrafo 1º, é uma causa de diminuição de pena. Se o agente está sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, ou age por relevante valor social ou moral. Isso pode ser objeto da pronúncia? Não. Então, mesmo que isso esteja claro no processo, é importante perceber isso, mesmo que isso esteja claro no processo, não é objeto da pronúncia. A pronúncia pode ser por homicídio simples. E aí cabe aos jurados reconhecer eventual causa de diminuição de pena. A pronúncia não pode ter por objeto agravantes, atenuantes, causa de diminuição de pena. Depois dessa fala, a defesa tem alguma
na fala também ou só no MP? Não, por enquanto não tem fala. Aqui é a sentença. Ah, tá. É a sentença de pronúncia. Aqui é a sentença de pronúncia. Jurados, né? A sentença de pronúncia. Aqui estamos encerrando ainda a primeira fase. A sentença de pronúncia é que encerra a primeira fase. Por que foi, teve essa liquidação? Qual foi a ideia só para... Nunca houve a possibilidade da pronúncia ter causas de diminuição de pena. Não, isso não é fruto da reforma. O fruto da reforma é ter tirado o libelo crime acusatório. Mas a pronúncia nunca cuidou de causa de diminuição de pena. A competência para o reconhecimento do homicídio privilegiado é sempre dos jurados, historicamente. As agravantes, ao menos, não deveriam ser inclusas? Então, Como limitação... este... Tudo bem, isso eu até entendo. Atenuantes, a diminuição me parece lógico, mas as agravantes eu acho que... Então, esse é um problema. Até esta reforma, as agravantes e as atenuantes eram objeto de quesito. Então, o jurado é que reconhecia ou não a existência de uma circunstância agravante. Era até curioso, porque uma atenuante, por exemplo, é a menoridade. Se é menor de 21, é uma atenuante. Então, tinha lá o quesito para o jurado, o réu é menor de 21 anos? É lógico. Isso não é questão do jurado responder ou não. Mas era. Então, a reforma tirou as agravantes e as atenuantes do jurado e atribuiu essa competência ao juiz. Eu não achei uma boa... Tirando a questão da menoridade, que é objetiva, as agravantes deveriam sim ser objeto de debate no júri e de decisão pelos jurados. São sim objeto de debate no júri, mas quem decide é o juiz. Então, as partes, quando falam no júri, falam para os jurados, mas também falam para o juiz, porque as discussões em relação às agravantes e atenuantes não são decididas pelos jurados, mas sim pelo juiz. As agravantes, atenuantes e as causas de diminuição... Não. As causas de diminuição são pelo jurado. Para deixar claro. A pronúncia não pode tratar nem de agravante, nem de atenuante, nem de causa de diminuição. No júri, causas de diminuição de pena são objeto de análise por parte dos jurados. Agravantes e atenuantes depois da reforma, não, são do juiz. Tudo bem? A pronúncia deve ser fundamentada, mas de modo sucinto para não influenciar os jurados. Por quê? Esse é outro motivo pelo qual eu acho que essas qualificadoras, etc., não vão, né? As qualificadoras vão. O que não vão são as agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena. As qualificadoras vão. Ok. Mas também seria um motivo para não influenciar, né? Então, a razão pela qual deve ser redigida em linguagem sucinta é exatamente a de não influenciar os jurados. É uma linha tênue. Por quê? O artigo 93 da Constituição determina que todas as decisões devam ser fundamentadas. Então eu tenho de um lado a necessidade de fundamentar. De outro lado, eu tenho que esta fundamentação não pode ser de tal maneira incisiva que não influencie os jurados. Tem a questão de que a decisão dos jurados não pode ser usada pelas partes. O legislador, na reforma, trouxe isso por quê? Exatamente para evitar que os jurados fossem influenciados. Então, as partes não podem usar a decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Isso é muito importante. As partes não podem fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Não pode o promotor, por exemplo, falar, olha, o juiz pronunciou é porque de fato havia indícios. Se ele fizer isso, professor, o que o advogado pode fazer? Vejam, tudo que acontece no júri, o advogado deve, no mesmo momento,
fazer constar em ata. Então, se eu estou lá na tribuna e o promotor faz, esse réu está pronunciado, o próprio juiz aqui entendeu que ele agiu desta forma e entendeu que era por motivo torpe, porque as qualificadoras estão na pronúncia, entendeu que era por motivo torpe. O que me cabe fazer? No mesmo momento, excelência, protesto está infringindo o artigo 478 do Código de Processo Penal, porque está fazendo referência durante os debates à decisão de pronúncia com um argumento de autoridade. É uma questão de nulidade. Agora, cabe ao juiz, naquele momento, ver se de fato foi uma referência grave, deveria, então, encerrar a sessão de julgamento, dissolver o conselho de sentença e declarar nulidade. Nunca vi um juiz fazer isso. Mas só Já é grave. O que o juiz normalmente faz é chamar a atenção dos jurados de que a decisão de pronúncia não é isso. Então, se o juiz intervier no mesmo momento e cortar o promotor, explicando que aquilo não pode ser usado, que aquilo não é o que o promotor está usando, resolve. Se não resolver, depois do julgamento, o que o advogado vai fazer? Uma vez que está constado em ata, se perdeu o júri, na apelação, uma preliminar da apelação, nulidade do julgamento por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal, na medida em que o Ministério Público fez referência à sentença, à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, e a prova disso é a ata. Se não tiver na ata, tchau. A ata é o documento. Então, o que cabe ao advogado no júri? Quando vocês forem defensores públicos no júri, o que vocês têm que fazer? Tudo que o Ministério Público falar que tiver contrário à lei tem que constar na ata. É isso. Essa é a dica prática de júri. Consta na ata. Consta na ata. Deixou passar e não constar na ata, dançou. A reforma, então, trouxe essa questão. Ninguém pode fazer referência à decisão de pronúncia. Mas tem um problema que passou desapercebido por todo mundo. Quando, pelo legislador, que na época não era, né? O cara não faz júri, faz lei, mas não faz júri, não sabe como é a dinâmica. O que acontece? Logo no início da sessão, quando os jurados são sorteados, sentam lá e compõem o conselho de sentença, eles recebem uma cópia da pronúncia. Então vejam, o jurado chega lá, ele não sabe nada do caso. Qual é o primeiro contato dele com o caso? É uma decisão do juiz, que é que ele tem como autoridade máxima daquela sessão, dizendo quais são os elementos que tem contra o réu. Isso é muito grave. Isso é pior do que o Ministério Público falar. Porque o Ministério Público está acusando, está falando. O pior é que o jurado tem acesso ao primeiro contato do jurado com o processo é os elementos que tem contra o réu e a assinatura do juiz. Só que o jurado então senta lá, recebe isso e fica lendo em silêncio. Quando as partes começam a falar, quando a defesa começa a falar, ele já leu ali. Ele já... E aí, aquilo já vai... Essa questão de que quem fala por último tem vantagem é mais ou menos verdade. Tem um pouco de vantagem, mas também tem uma desvantagem enorme que sabe aquela coisa, a primeira impressão é que fica? Então, o cara já leu a pronúncia, já ouviu o Ministério Público falando, o cara já firmou a convicção dele. A hora que você vai falar, muitas vezes a defesa começa a falar na madrugada. Aí o jurado já formou a convicção dele, já não está mais nem aí para o que você vai fazer, e ele fica com essa decisão de pronúncia, na cara dele. Aí dica não de concurso, mas dica prática de júri. O que eu faço? E que está super dentro da... Eu faço um bloquinho com as peças
que me são favoráveis, com aquilo que tem de bom, um bloquinho para cada jurado. E entrego. Na primeira oportunidade que eu posso. Por quê? Porque aí o jurado tem a pronúncia na mão, mas também tem outra. Senão o jurado chega no intervalo e não tem o que fazer, ele fica lendo a pronúncia. E vai reforçando aquilo mentalmente. Se eu entrego provas boas, ele fica lendo um pouco daqui, um pouco dali, você vai equilibrando. Uma outra coisa que é dica prática de júri, às vezes eu antecipo as teses de defesa. Ah, mas Guilherme, isso é um absurdo. É, mas é um pouco assim, o jurado já tem que ter noção do que você vai propor. Senão se ele está de cabeça muito aberta para ouvir o promotor, quando ele vai ouvir a defesa, ele já... Não entendi, você antecipa em que momento? No primeiro momento que eu posso. Vou contar um júri, um caso clássico que eu fiz. Eu estava defendendo um líder de movimento social que chamava GG, irmão de um cantor Chico César, sabe, um cantor... E a minha testemunha principal, ou uma das minhas testemunhas, era o então senador Eduardo Suplicy. O júri durou 2 dias. Iam ser ouvidas todas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Quando chegasse no segundo dia do júri e fosse ouvir as testemunhas de defesa, os jurados já estariam cansados. O que eu fiz? Olha, se eu tenho uma testemunha senador e se o senador tem a prerrogativa de depor no dia e hora marcado, o que eu falei para a gente? Falei, olha, eu não posso deixar um senador passar o dia inteiro dormindo no fórum incomunicável. Eu quero que ele seja a primeira testemunha a ser ouvida. Ah, mas inverteu, você vai ouvir primeiro testemunha de defesa, depois testemunha de acusação? Sim, porque se ouvir testemunha de defesa é um direito da defesa, a defesa pode, em determinada circunstância, abrir mão desse direito. E o que eu fiz? Eu ouvi primeiro, então, o senador. E o depoimento dele durou 2 horas. Depois de 2 horas, eu já construí ali toda a imagem do réu. Eu já vacinei os jurados para que quando fossem ouvir as testemunhas de acusação, eles já tivessem uma outra visão do réu. Então, em cada júri, a gente aproveita as oportunidades que a gente tem para tentar antecipar, não a tese jurídica, mas para levar um lado positivo do réu para o jurado. Para a primeira impressão do jurado ser boa. Porque aí tudo quanto o Ministério Público fala, o jurado fica mentalmente rebatendo com aquilo. Quando você vai falar, o Ministério Público só equilibrou o jogo, só desfez aquilo que você já tinha feito. Você não começa do zero tendo que construir. Mas isso é dica prática de júri. Não sei se para vocês agora para o concurso... Mas é importante. Mas assim, estrategicamente, aquela coisa, a primeira impressão é a que fica. Então, vamos usar os mecanismos que estão ao nosso dispor para chegar no jurado antes. Porque aí quando o jurado for ouvir o Ministério Público, ele já não está com a mente tão aberta. Para quando o jurado for ler essa pronúncia, pelo menos ele tem alguma outra coisa do lado para contrapor. E uma outra coisa interessante também, aí você fica vendo, normalmente ele lê a pronúncia, lê o que você levou e fica grifando. Aí você fica de longe vendo o que ele está grifando para reforçar ou não reforçar, o que ele está levando, o que é importante, o que não é. No júri a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Tem que estar antenado no que o júri está pensando ou não. Nessa fase da pronúncia, nós temos, não é societatis, é societate.
Já é o primeiro erro. Grande parte das pronúncias dizia assim, in dubio pro societate. O que isso quer dizer? Na dúvida, para o júri. Isso não existe em lugar nenhum, não tem base constitucional nenhuma, mas não tem uma sentença de pronúncia que se leia que o juiz não fala, para a pronúncia basta o indício de autoria e prova da materialidade. Nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate. E aí diz lá o que tem de prova de materialidade, de indício de autoria e pronuncia. Este é um padrão. A doutrina se posiciona contrariamente a este padrão. Eu trago aqui um trecho do Badaró. Qual é a questão? No momento da pronúncia, isso vale para a questão da prova da defensoria. No momento da pronúncia, não se exige do juiz, evidentemente, o mesmo grau de certeza que se deveria exigir para uma condenação. Mas exige, sim, uma análise aprofundada da prova para ver se há possibilidade real de que aquele réu seja o autor do fato e prova da autoria. Então, não é que o juiz faz uma análise superficial. Não, o juiz tem que fazer uma análise profunda da prova. O que difere a sentença de pronúncia da sentença condenatória é o nível de certeza, o que não significa que, na dúvida, vá a júri, ou não deveria significar. Na prática significa, mas em termos de concurso para a defensoria, que é o que nós estamos estudando, não. Não existe princípio in dubio pro societate. Existe um princípio segundo o qual, existe uma norma segundo a qual, para uma decisão de pronúncia, não é necessário que o juiz tenha o mesmo grau de certeza do que para uma condenação. Mas é importante que tenham elementos concretos que indiquem a alta possibilidade de que aquele réu seja o autor do fato. Senão está levando o inocente a julgamento, que é o que acontece muitas vezes. E é o que o procedimento deveria não deixar acontecer. Recentissimamente, nós tivemos um julgado, falo coisa de 10, 15 dias, um agravo regimental 106/73/92, que não foi conhecido como agravo regimental, mas teve habeas corpus concedido de ofício pelo ministro Gilmar Mendes. E aqui ele ataca o in dubio pro societate. E ele traz novos estándares de prova para o júri. Então, leiam esta decisão. Ela é muito interessante, porque ela critica tudo aquilo que vem sendo feito, esse padrão de in dubio pro societate, in dubio pro societate, in dubio pro societate. É uma crítica a este padrão e uma tentativa de estabelecer novos padrões de produção de prova para o júri. Tá bom? Você tá uma metralhadora aí, né? Tá. Para não. Desculpa. Imagina, não precisa pedir disso não atrapalha em nada, é só eu não posso perder a piada, né? É que tá... Mas tá, não, fica à vontade, imagina. Tem mais é que fazer isso mesmo. Porque eu quero absorver todas as palavras. Tá. Preclusão da pronúncia. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do júri. Então, a pronúncia é o marco divisório da primeira para a segunda fase. Quando ocorre a preclusão da pronúncia? A rigor, quando não cabe nenhum outro recurso. Então, em tese,
decisão de pronúncia. O recurso que ataca a decisão de pronúncia é o rese. Mas, do acórdão que nega o rese, pode caber recurso especial, recurso extraordinário. Então, a rigor, a pronúncia só estaria preclusa quando não coubesse mais nenhum recurso, nem o especial, nem o extraordinário. No entanto, este não é o entendimento que vem sendo adotado. Nós tivemos, em janeiro de 2016, uma decisão do Lewandowski no habeas corpus 132.512, concedendo liminar para suspender a realização do júri antes do julgamento dos recursos especial e extraordinário. Então, o entendimento segundo o qual preclusa estaria depois do julgamento do especial e do extraordinário. Só que nós tivemos, em outubro também de 2016, julgamento pela segunda turma no habeas corpus 134.900, entendendo pela possibilidade do júri antes do recurso especial extraordinário. Ou seja, entendendo que a pronúncia estaria preclusa no julgamento do rese. Por quê? Porque o especial e o extraordinário não têm efeitos suspensivos. E claro, notem o seguinte, esta decisão, ela está em consonância com o entendimento do STF de que pode executar a pena após julgamento em segunda instância. Não faz sentido que para a execução da pena possa ser após julgamento em segunda instância e para a realização do júri teria que esperar até a terceira instância. Então, embora eu pessoalmente compreenda como preclusa a pronúncia só depois do recurso extraordinário, o entendimento atual de que preclusa quando se julga o rese está em consonância com o entendimento do STF de que pode executar a pena após condenação em segunda instância. E o projeto do Moro prevê, na verdade, e aí é um absurdo sem fim, prevê, na verdade, o julgamento do júri antes mesmo do recurso em sentido estrito. Uma loucura. E imagina o seguinte, então, aí o juiz pronuncia com as duas qualificadoras, por exemplo. Recurso em sentido estrito atacando as qualificadoras. Não julga o recurso em sentido estrito, o réu vai a júri. É condenado com as duas qualificadoras. Aí o recurso em sentido estrito vai dizer o quê? Que não tinha qualificadora? Vai anular? Notem que fica uma situação esdrúxula. Você vai para a júri, você basicamente tira... É isso. Então é isso. No instituto que é voltado a tutelar ainda mais os direitos de liberdade, você tira completamente o duplo grau de jurisdição. Porque você, com esta previsão, tira o duplo grau de jurisdição na análise da pronúncia, que seria o primeiro filtro, e já nós vamos ver aonde é tirado o segundo grau de jurisdição depois do julgamento do júri. Mas nós vamos ver, numa instituição voltada a tutelar ainda mais os direitos de liberdade, como a gente tem flexibilizado esse entendimento e tem sido ou pode vir a se tornar, especialmente com esse projeto, uma instituição em que você não tem mais direito a recurso, ainda mais porque você, a vingar o projeto, também você vai ter execução da pena depois do júri em primeira instância. Então, notem o tamanho do problema. Então, o entendimento hoje é de que preclusa a pronúncia após o julgamento do recurso em sentido estrito. Aí termina a primeira fase e começa a segunda fase. Segunda fase no plenário. Composição: juiz-presidente mais 25 jurados, dos quais são sorteados 7, sendo que cada parte tem direito a 3 recusas injustificadas. Tudo bem? Isso daqui vocês já sabem? Não preciso Só uma pergunta. 3 injustificadas. As demais
As demais, se você tiver, Se tiver. são justificadas, com base nas causas de suspeição e impedimento do Código de Processo Penal. Tem alguma dica para recusar testemunho? Tipo, você olha para a cara do sujeito falando que Para recusar jurado? Você olha para a cara da pessoa e fala, não gosto de você, tchau. Cara, é assim. Só de curiosidade. Tem muita coisa. Em geral tem muita coisa. Uma vez, eu fui fazer um júri e era uma questão que envolvia algumas questões morais. E aí, sorteia, estava lá longe, porque como é que acontece? Os 25 jurados estão lá. Esses 25 jurados são extraídos de uma lista muito maior. No começo do ano tem uma lista grande dos jurados. Desta lista grande, para cada sessão de julgamento, são sorteados 25. E a defesa tem acesso, e a acusação também, a esta lista dos 25 jurados. Por quê? Para você saber mais ou menos o perfil de cada um para aceitar ou recusar. Então, determinados crimes comuns, importa menos o perfil. Mas, por exemplo, você tem um caso de acidente de trânsito, você vai descobrir se aquela pessoa assinou aquele manifesto não foi acidente. Quando você tem crimes envolvendo lados muito demarcados, você faz essa análise. Se eu faço, por exemplo, um júri de movimento social, eu vou fazer pesquisas de Facebook, pesquisas nas redes sociais, se o jurado é mais voltado tem mais simpatia por lados humanitários ou não. Aí você tem informação, aí você não tem informação. Eu faço, às vezes, júris indígenas em outros estados do Brasil. Em lugares em que tem conflitos muito demarcados entre indígenas e proprietários de terra. Então, a gente vai muitas vezes para cidadezinhas muito pequenas. O que eu faço? Eu pego a lista de jurados, pego pessoas próximas na comunidade. Conhece fulano? Não conheço. Fulano é irmão de fulano, irmão do Beltrano. Ele é mais simpático ao agronegócio ou aos indígenas? Não, ele é professor daquela escola que fez outro dia um seminário com alguns indígenas, então, põe lá, positivo. Esse cara não, esse cara é filho do fazendeiro que acha que índio tem que morrer. Negativo. Aí você pega aquilo, aí você classifica. Você só tem direito a 3 recusas. E vai sorteando. Você vai fazendo esse cálculo desse jogo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Quando você ganha de 4 a 3, muitas vezes foi nesse cálculo que deu certo. Agora, sua pergunta, o que você faz para saber quem você recusa ou quem você não recusa? Você faz uma análise do perfil dos 25 jurados à luz do tema que vai ser objeto do julgamento. Se é um feminicídio, se é um crime praticado por mulheres. Aí tem os erros clássicos. A mulher praticou crime, eu vou encher de mulher no júri. Perdeu o júri. Mulher é muito pior do que homem para julgar mulher. Então, às vezes também a gente tem uns padrões anteriores. Não, a pessoa fala, vai julgar mulher? Bota um monte de mulher no conselho de sentença. Receita para perder. Na verdade não tem receita, mas aumenta a chance de perder. Então, com o tempo também você vai aprendendo isso, vai entendendo qual é o perfil do réu, qual é o discurso do réu, estuda o perfil dos jurados e muitas vezes escolhe. Agora, às vezes você não tem informação dos 25, ou às vezes... E às vezes você erra. Uma vez, é isso que eu estava falando, uma vez eu fui fazer um júri e aí levanta o jurado lá atrás. E eu assim, aceito. O jurado vem andando e eu vejo uma cruz enorme. E eu digo, é religioso. Religioso tem maior propensão a um rigor.
escolhi errado, e aí você... O cara absolveu. No final o cara absolveu. Como eu sei? É sigiloso? É sigiloso. Mas eu aperto a mão de todos os jurados ao final de cada júri. E aí, é o sorriso do cara e a força com que ele aperta a sua mão. Você ganhou de 4-3, é batata. Você vai lá, você cumprimenta, você sabe quem votou contigo. O cara que votou contigo, ele aperta a tua mão, ele olha no teu olho, ele sorri. Muitas vezes ele te dá parabéns, às vezes ele até fala, não, que bom. O cara que não votou com você, ele te dá a mão mole e ele foge o olhar. Mas depois que acabou a sessão. Depois que acabou, depois que já leu a sentença, aí acabou o sigilo, acabou... aí você pode conversar, aí tá liberado. Inclusive ele pode falar o que ele... Uma vez um aluno meu foi meu jurado, no dia seguinte chegou na faculdade e ele falou assim: professor, brilhante a sua defesa, mas não dava para votar, o réu era muito ruim. Tá bom. Acabou o julgamento, cessou a incomunicabilidade. Os jurados podem conversar sobre tudo. O jurado pode dizer em quem ele votou, por que ele votou, ele pode tudo. Acabou. Ele não pode ir antes. Antes é causa de nulidade. Depois pode. Na minha cidade, todo mundo fala disso, de conseguir a relação com profissão, etc. Mas na minha cidade, os servidores falam que isso é sigiloso, que se você quiser, você tira uma foto de todas que tem lá do começo do ano com os 1.000 e cacetadas jurados. Não. Está na lei. Para aquele júri, são 25 jurados sorteados. Isso é publicado no começo do mês em edital. Então você tem acesso. Qual é a tua cidade? Osasco. Osasco. Faço muito júri em Osasco. Teve uma época que era bancário. Só tinha bancário de jurado. Agora é ano de direito. Lá é um problema, porque eles vão... O jurado é hoje, é amanhã, é o mesmo jurado, aí vai ficando amigo do promotor. Sim. É uma lista para todas as terças-feiras desse mês, uma lista para todas as quintas-feiras desse mês. É complicado então, isso se lá. ele for sorteado, ele pode acontecer de ele ser sorteado para todas as terças do mês. É complicado isso. E eles me falaram que já tem a relação lá do ano inteiro, aí eu vejo. E eles entregam um pouco antes de começar a relação dos que... Aquela relação para você dizer se aceita ou não. Então, mas ele tem que entregar isso antes, não na hora do júri. Na prática você pode pegar só na hora do júri, mas se você quiser antes, você tem acesso. Eles me Tem que ter acesso. Você faz júri lá? Cheguei a fazer o meu primeiro. Ah, é? Mas eles me negaram, a servidora disse que tem coisa que você vê em cursinho, mas que na prática não é assim. Nossa, que malvado. Agora você já vê. Nem tudo que está na lei é a realidade, não. Então, aí é que nos cabe... Claro, tem uma outra coisa que assim, receita para perder júri é brigar com o juiz. Lá tem a Hélia e tem uma outra juíza também. Você tem que tentar estabelecer lá uma boa relação. Aí, o que você faz? Não vai brigar. Você fala, olha, excelência, estive aqui, põe na ata. Estive aqui no dia tal, pedindo à funcionária do cartório tal a lista de jurados e ela me falou que não. Vim peticiona para o juiz uma semana antes pedindo. Porque você está registrado no processo. Você não precisa brigar. Você precisa registrar no processo. Eu quero ver a juíza pôr por escrito que não. Você entendeu? Então, não é bater boca, não é brigar. Mas é fazer... Ela escreve. Documenta. Como é que está na lei e o juiz deixa documentar o contrário? Entendeu? Aqui, ó, os jurados devem refletir a diversidade existente na sociedade. É um outro problema de Osasco. Osasco, os jurados são
não só os mesmos, mas assim, você tem que ter no júri lá, uma professora, uma bancária, um banqueiro, o atleta, o ator. Você tem que ter ali, ou buscar o quanto mais a diversidade. Não dá para ter um conselho de sentença de 7 bancários. Por quê? Porque aquilo não reflete o pensamento da sociedade. A razão de ser do júri é refletir o pensamento da sociedade. Se você tem todo mundo de um mesmo setor, você não está refletindo diversidade. Então, mas Osasco tem ali as suas particularidades, né? Sim. Uma questão, o jurado que tiver servido durante o ano não poderá servir no ano posterior. Então, foi jurado esse ano, o ano que vem não pode ser jurado. Pode ser no ano seguinte, mas não dá, o cara não pode ser, a pessoa não pode ser jurado 2 anos seguidos. Julgamento em plenário. Então, começa com o sorteio dos jurados. Aí, o grande problema, os jurados leem o relatório e a decisão de pronúncia. É o problema do qual já falamos. Aí, são ouvidas as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. 5 arroladas por cada parte. Vejam, testemunhas de acusação. Primeiro a acusação faz as perguntas, depois a defesa faz as perguntas, o juiz complementa, os jurados podem fazer perguntas. Testemunhas de defesa, inverte-se. Depois do oitivo de testemunhas de acusação e defesa, interrogatório. Depois do interrogatório, debates. O Ministério Público fala por 1h30, se for um único réu. Se for mais de um réu, a acusação fala por 2h30. 1h30, acusação, 1h30, defesa. Se a acusação quiser fazer uso da réplica, pode ir por 1 hora. Se a acusação fizer uso da réplica, a defesa tem direito à tréplica. Se a acusação não usar da réplica, a defesa não tem direito à tréplica. Então, 1h30, 1h30, 1 hora e 1 hora, se for um único réu. Se forem 2 ou mais réus, 2h30, 2h30, 1h30, 1h30. Tudo bem, gente? Depois dos debates, o juiz vai ler os quesitos. E é neste momento que a defesa ou a acusação podem se insurgir com relação à redação de cada um desses quesitos. Se a defesa não estiver de acordo com a redação do quesito, é este o momento em que ela tem que pontuar. Da mesma forma, a acusação passou este momento, precluiu o direito de questionar o quesito. Os quesitos vão ser formulados pelo juiz de acordo com as teses sustentadas em plenário. Os quesitos vão ser respondidos pelos jurados através de cédulas sim e não, de maneira sigilosa. Então o juiz formula o quesito. Vocês já viram essa cena ou não? Vai todo mundo para a sala. O juiz explica os quesitos. Aí tem uma urninha de votos válidos e uma urninha de descarte. Cada um dos jurados recebe uma cédula escrito sim e uma cédula escrita não. O juiz lê o quesito, explica de maneira a não indicar nenhuma posição. E o jurado então deposita voto sim, voto não, voto sim, voto não. Depois passam os descartes, porque é nisso que reside o sigilo. O juiz abre e deve computar os 7 votos.
A alteração prevista, a alteração de 2008 diz que o juiz não diz isso. Diz que o juiz deve contar os 7 votos. Só que alguns doutrinadores interpretam equivocadamente e diz que tem que contar só até 4. Deu 4, o juiz tem que parar. 4 sim ou 4 não. Porque já teria maioria. Eu discordo desse entendimento, estudei a lei, tem um artigo meu publicado no boletim do IBCCRIM, em que eu sustento que tem que abrir os 7 votos, porque é muito diferente uma condenação por 4-3 de uma condenação por 7-0, até em termos de análise do recurso. Sim. O tribunal tem que entender como aquilo foi decidido pelos jurados para ter um júri de 7-0 indica claramente uma posição de toda a sociedade ali. Um júri de 4-3 indica uma dúvida. Claro que essas questões têm que ser consideradas no julgamento do recurso. E para isso você tem que contar até o 7º. Só que uma interpretação, ao meu ver, absolutamente equivocada da alteração legislativa fez com que muitos juízes parassem no 4º sim ou 4º não. Então você chega lá, você vê, 4-0. Aquilo pode ser um 4-3, pode ser um 5-2, um 6-1, pode ser qualquer coisa. Aquilo não diz, não reflete o pensamento da sociedade. Então é um entendimento absolutamente equivocado no meu sentido. Professor, mas abrir todos os votos, sobretudo dependendo do lugar, envolvendo facção, não ficaria perigoso para os jurados? Porque matematicamente dependendo dá para ter uma ideia mais ou menos quem condenou, quem absolveu, dependendo do caso, não seria perigoso? Esse é o argumento que utilizam para contar só até o 4º voto. O sigilo das votações existe antes disso e sempre se abriu todos os votos. Então dizer que se abre até o 4 para respeitar o sigilo é uma falácia, porque o sigilo sempre existiu. Esse o argumento que você acabou de colocar, de fato, é o argumento que vem sendo colocado. Olha, mas isso não serve para preservar a segurança do jurado? De fato. É o argumento. A mim esse argumento não convence na medida em que eu acho mais importante que se saiba como a sociedade está decidindo e que o Estado dê proteção àquele jurado. E a questão não é matemática, a questão é só se fosse unânime. Foi absolvido, foi condenado unanimemente? Não acho que seja uma proteção verdadeira. Eu acho que é falácia. Porque o 4-0, se o réu tem intenção de efetivamente retalhar uma condenação, ele vai retalhar uma condenação de 4-0 ou de 7-0. Entendeu? Ele vai retalhar. A questão é que cabe ao Estado impedir que isso aconteça. Umas questões que eu acho importantes de serem colocadas. Direito de presença. Direito de presença é um dos elementos do direito de defesa. Direito à ampla defesa significa defesa técnica e defesa pessoal. Defesa técnica é exercida pelo advogado. Defesa pessoal ou autodefesa é exercida pelo acusado. A autodefesa se subdivide em dois direitos. Direito de presença e direito de audiência. Direito de audiência é o direito do acusado ser interrogado e exercer a sua autodefesa a partir do interrogatório. Direito de presença é o direito dele estar presente em todos os atos do processo, participar da oitiva das testemunhas, conversar com o defensor, atuar efetivamente no seu processo. Então isso pode ser sim objeto de prova, é importante vocês fixarem.
amplitude de defesa se subdivide em defesa técnica e autodefesa. Defesa técnica é desempenhada pelo advogado. A autodefesa é desempenhada pelo próprio acusado, que se subdivide em defesa em direito de presença e direito de audiência. Direito de audiência se manifesta no interrogatório quando ele é ouvido. Direito de presença é o direito dele estar presente em todos os atos do processo. Percebam, ele tem o direito de estar presente em todos os atos do processo. Ele não tem a obrigação de estar presente em todos os atos do processo. Ele não tem a obrigação de comparecer ao júri. Isso é muito importante, porque isso é fruto da reforma de 2008, que tira o réu enquanto objeto do processo e o coloca enquanto sujeito de direito do processo. Nós vamos pegar decisões anteriores dizendo o seguinte: o réu está presente, o réu não está presente, decreto a prisão preventiva para a garantia do processo, porque ele não está presente. Hoje pode? Não. O réu pode ser preso preventivamente porque não foi ao seu próprio júri? Não. O réu tem o direito de ir ao seu próprio júri, mas nenhum ônus pode decorrer do fato dele não ir ao júri. Isso decorre também do princípio do lembro de dentro do CDTG também, né, professor? Exatamente. O princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Daí o direito ao silêncio. E como decorrência lógica do direito ao silêncio, está o direito de não ir. Ora, se eu posso ir e ficar em silêncio, por que eu posso não ir? Então vejam, muda o enfoque. E é natural, porque nós temos um código de 1940. Em 1940, nós tínhamos aqui a ditadura do Estado Novo. O nosso código é inspirado no código Rocco italiano, do fascismo. Mussolini na Itália. O nosso código é inspirado no código Rocco. Então nós temos um código de 1940 de inspiração fascista. Um código inquisitorial em que o réu era objeto do processo. Tinha prisão preventiva obrigatória, tinha uma série de questões que não foram recepcionadas pela Constituição. E o código não mudou, embora tenha tido reformas pontuais. Daí o nosso grande desafio de reinterpretar toda a sistemática processual penal à luz da Constituição. E nós temos aí situações que são conflitantes, como o direito de presença. Hoje o juiz concede liberdade provisória mediante termo de comparecimento do réu a todos os atos do processo, não é isso? Isso é errado, ao meu sentir. Por que é errado? Porque ele não é obrigado a comparecer no processo, ele tem o direito de comparecer no processo. É uma visão resquício de um código inquisitorial. A reforma andou bem. O réu tem o direito de presença. E esse direito deve ser respeitado. O réu tem que ser intimado e tem o direito de não comparecer. E se o réu for preso? Ele tem o direito de pedir dispensa. Na prática, isso acontece? O que é? A questão, por exemplo, dele estar em liberdade, o fato dele não ir, isso é respeitado ou na prática os juízes costumam, né, dar a preventiva? E no 457, parágrafo 2º também, quando preso, isso costuma ser respeitado quando ele pede dispensa? Olha, não tem tantos casos que a gente possa estabelecer um padrão. Normalmente, se ele pede dispensa em conjunto com o advogado, por que em conjunto com o advogado? Para garantir que aquele pedido de dispensa é fruto da vontade dele mesmo. Isso é respeitado. Agora, ele não comparece e decreta preventiva? Não pode. Em São Paulo, que eu saiba, não acontece. Que eu saiba. Em outros lugares, pode acontecer. Não deve, mas talvez aconteça. Por quê? Ainda se tem essa visão. Réu foragido. Tem-se admitido o julgamento do réu foragido, intimado por edital, mesmo sem a sua presença. Minha opinião,
falta de previsão legal para tanto, violação do direito à autodefesa. Então o réu está com mandado de prisão e ele está foragido. Se ele for ao júri, ele vai preso. O que faz? Ele tem o direito de... Não tem a previsão. Até a reforma não se realizava o júri até que ele fosse preso. Agora pode-se realizar o júri sem ele, mas tem que se garantir de que ele tenha conhecimento disso. Agora, júri sem réu é muito complicado. É difícil, porque tem uma tendência maior. Uma vez eu tive um caso em que o meu réu estava foragido. Guilherme, se eu for a júri, eu vou preso. Se eu não for a júri, eu dizia, se você não for a júri, você vai ser condenado. Porque é muito difícil fazer a sua defesa sem você. O que nós fizemos? Fizemos uma gravação em vídeo, na qual ele explicava as razões pelas quais ele não comparecia ao julgamento, explicava, foi um interrogatório virtual que eu levei ao júri. Acabou depois que o júri não saiu e outras circunstâncias, ele foi solto e foi pessoalmente ao júri. Mas é uma alternativa. Se você não pode levá-lo, a gente tem que criar alternativas. E o vídeo pode ser uma. Aí tem que juntar os autos, o vídeo, fazer aquela petição 3 dias antes. Eu achei que eu pudesse levar um DNS para todo. Eu achei que pudesse O código vai, né? Na hora, assim. Artigo 479. Só pode ser utilizado nos debates os documentos que forem juntados com até 3 dias de antecedência. eu não sei como seria o depoimento dele, embora virtual, eu esqueci disso. É que daí não é sujeito ao contraditório, ninguém pode fazer perguntas, então é um... Uso de algemas. Artigo 474, parágrafo 3º. Não se permite o uso de algemas em plenário. Por quê? Porque isso impacta na formação da convicção dos jurados. A roupa que eles vão já impacta, né? A Pelo roupa... menos em Guarulhos. Mas parece que, não, teoricamente, eles têm o direito, mesmo não preso, utilizarem roupas normais. Não tem alguma coisa assim? Sim. Eu costumo levar roupa. Né? Porque Por você preso. muda completamente. Não, claro, eu levo roupa, quando eu vou defender alguém no júri, eu levo uma roupa exatamente para tirar esse impacto. Mas não, se ninguém levar... E às vezes não dá também, enfim, mas em geral eu procuro levar. Uso de algemas, então, súmula vinculante 11 do STF, não pode. O réu não pode ser julgado algemado. Na prática, isso é pouco respeitado. É respeitado, mas tem muitas situações em que o juiz se utiliza de que, um caso absolutamente necessário, as ordens de trabalho, diante do pouco policiamento. O Fórum da Barra Funda é um dos maiores fóruns da América Latina, não há policiamento suficiente para dar segurança, é igualzinho. Então, como é que é a exceção se você pega essa fala e você coloca em todos, pega qualquer ata, tem isso, réu algemado e essa mesma justificativa. Ora, não é exceção. O que a gente acabou de falar, juntada de documentos não será permitida sem antecedência mínima de 3 dias, e os apartes. Durante os debates, a outra parte pode fazer a parte. E o juiz, quem que me perguntou qual era o papel do juiz no júri? Um deles é exatamente o de controlar os apartes. Desculpa, o que é a parte? Uma parte está falando, a outra pede uma parte para fazer alguma observação. Se interromper a fala... Isso, interromper a fala do outro e falar por 1, 2 minutos. Isso é uma parte. Precisa pedir, que ainda há o costume de pedir com licença, etc.
já para outra parte. Mas pela lei não parece que teria que pedir ao juiz? A questão é, o aparte sempre existiu e nunca foi regulamentado. Veio a ser regulamentado agora. Os apartes podem ser concedidos pela parte. Então você não precisa pedir para o juiz. No entanto, quando não há concordância, a parte não concedo a parte. Cabe ao juiz decidir sobre a pertinência. Então primeiro você pede para outra parte. Então, o aparte faz parte. Se você está falando algo... peraí, isso daí não é verdade. Isso não está... Em que folhas isso está? Isso não condiz com aquilo. Uma parte explica alguma coisa. Isso faz parte. O que não dá, e que acontece muitas vezes, e aí que cabe ao juiz cortar, às vezes você está na fala final. Você não está falando de fatos, você está, como a gente fala, perorando. É aquela fala final, E aí o promotor começa a te apartear para não te deixar falar, para não te deixar concluir o raciocínio. Isso não pode. E aí cabe ao juiz interromper. Tudo bem, gente, até agora? Vocês querem fazer intervalo? Vocês querem seguir? Como é que está aí o ânimo? Acho que vou fazer às 9, mas fica a seu critério. Falta 5. Então vamos seguir mais um pouco, às 9 Tá ótimo. a gente para. Depois, quesitação. Após o debate, o juiz perguntará aos jurados se estão aptos a julgar ou se precisam de mais esclarecimentos. Se precisarem de mais esclarecimentos, o juiz pode esclarecer. E é isso que é uma questão. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Porque a pergunta do jurado não pode influenciar outros jurados, porque isso significaria quebra da incomunicabilidade. Assim como a resposta do juiz também não pode influenciar. Então, muitas vezes o juiz fala que pede para que as perguntas sejam feitas por escrito, porque daí ele filtra. Porque uma vez feita a pergunta, já influenciou. Então tem que ter esse filtro. Estando aptos, o juiz vai formular os quesitos e deve ser formulada uma série de quesitos para cada acusado e para cada crime. E é este o momento, como eu disse, de impugnar. Como é que é feita a quesitação? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Depois da leitura dos quesitos, os jurados decidirão de modo secreto, sem a presença do réu e nem do público, na sala secreta. O juiz explica em que consiste cada quesito, a consequência de cada voto, toma cuidado para não deixar transparecer a sua opinião. E aqui é o artigo ao que eu me referi, publicado no boletim do IBCCRIM 196 de 2009, em que eu sustento que devam ser computados os 7 votos e não somente 4. Esta ordem dos quesitos: materialidade do fato, autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, causas de diminuição de pena e qualificadoras. Vou passar rápido antes do intervalo por a forma de quesitação, a gente faz o intervalo e depois entra em alguns outros aspectos interessantes do terceiro quesito, que é um ponto que eu acho super importante da gente conversar e que tem muito a ver com a defensoria. Tá? Materialidade do fato. No dia tal, às tais horas, fulano foi atingido por disparos de arma de fogo, causando os ferimentos descritos no laudo que for a causa efetiva da sua morte. Este primeiro quesito vai dizer respeito à existência do fato e ao nexo causal. A negativa deste quesito encerra o julgamento porque indica o quê? Não houve fato. Este quesito diz respeito à existência do fato e ao nexo causal entre o fato e a conduta atribuída ao acusado. A segunda pergunta
autoria ou participação. Se o réu foi o autor dos disparos descritos no quesito anterior. Por exemplo, o réu João concorreu com a morte da vítima, isso seria um de autoria, isso de participação. Concorreu com a vítima ao segurá-la para que terceira pessoa desferisse disparos. Presta atenção aqui numa coisa, gente. No quesito de participação, é importante que o quesito descreva em que consistiu a participação. Não pode ter quesito genérico. O que é quesito genérico? O réu concorreu de qualquer modo para o crime. Ponto. Se tiver isso, tem que impugnar. Tem que ser o réu concorreu para o crime e aí descrever qual é a conduta imputada ao réu que teria contribuído para o crime. A negativa deste quesito indica absolvição por negativa de autoria. O acolhimento deste quesito faz prosseguir o julgamento. Ali nós já temos materialidade e autoria. Qual é o próximo quesito? E este é um quesito importantíssimo. O jurado absolve o réu. Este quesito é uma inovação trazida pela Lei 11.689. E é um quesito obrigatório. Este quesito tem dupla natureza. Primeiro, e gente, tudo isso é muito importante, muito importante. Primeiro, tem a natureza de condensar todas as teses absolutórias defendidas. Então, até 2008, o que acontecia? Se a tese fosse legítima defesa, tinha um quesito relativo, o réu agiu reagindo a uma agressão, a agressão era injusta, a reação foi imediata. Legítima defesa era deduzida em 5 quesitos. Qual é o objetivo aqui? Condensar num quesito simples todas as teses defensivas. O jurado absolve o réu. Então tem a vantagem de condensar todas as teses defensivas. Agora, este quesito, isso é importantíssimo, este quesito é obrigatório, ele deve ser formulado mesmo que a única tese defensiva seja a negativa de autoria. Por quê? Porque o jurado pode absolver por reconhecer excludente de culpabilidades, reconhecer excludente de ilicitude, mas ele pode absolver por qualquer razão. Por exemplo, piedade. Percebam, este não é um quesito de fato, mas um juízo de valor. Professor, se acontecer, por exemplo, de ficar nos 2 quesitos anteriores comprovada a autoria e a materialidade, e no próximo quesito, que é a pergunta sobre absolvição, os jurados absolverem, não vai ficar em dissonância com... Se a única... Veja, se a tese defensiva for legítima defesa, por exemplo, não. Porque a legítima defesa pressupõe... Agora, e se a tese for só negativa de autoria? Vou contar uma história para vocês antes do intervalo. Fiz um júri logo que entrou em vigor essa lei. Fiz um júri em que a minha tese era exatamente a negativa de autoria. Jurados reconheceram o crime, reconheceram a autoria e o juiz, quesito obrigatório, o jurado absolve o réu. 4-3 absolveu. O juiz disse o seguinte: não, é contraditório. Não pode. Se a única tese de defesa foi a negativa de autoria e os jurados acolheram a autoria, não podem absolver. Eu disse não, os jurados podem absolver
por qualquer razão. O jurado é livre para absolver, inclusive por clemência ou por piedade. Esta é a razão de ser da lei. Esse quesito, anotem isso, este quesito tem dupla natureza. Tanto a natureza de condensar todas as teses defensivas, quanto a natureza de permitir ao jurado que absolva por qualquer razão. Clemência, piedade, porque ele pelo que ele bem entende. O jurado é livre. E isso está em consonância com a primeira frase que eu falei na nossa conversa de hoje. Tribunal do Júri é instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade. O juiz, nesse caso, não, isso está contraditório. Eu digo, não está contraditório. O jurado tem o direito de absolver, inclusive por clemência, acabou aqui, o jurado está absolvido. Não, vou repetir a votação porque tem contradição. Ali, àquela altura, isso tinha acabado de entrar em vigor a lei, só que é 2008, eu era um pouco mais novo, impetuoso, chutei a porta e fui embora, xingando o juiz, fui embora. Hoje eu não faria isso. Mas aí acabou o júri. Não, repetiu a votação e evidentemente que o réu saiu condenado. Ainda mais, abandonei, chutei a porta, xinguei o juiz e fui embora. Sabia que dali o réu seria condenado e que me caberia só o recurso. Saí de lá, impetrei um habeas corpus para o Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo o seguinte: o juiz não pode refazer a votação. Ninguém sabia ainda, eu acho, foi o primeiro caso julgado em São Paulo pela 16ª Câmara Criminal e o tribunal concedeu a ordem, mas não para reconhecer a absolvição. Concedeu a ordem para dizer o seguinte: o juiz não poderia ter voltado à votação, deveria ter reconhecido a absolvição. Mas como gerou confusão na sala secreta, eu vou anular tudo. Ele disse não. Aí eu fui ao STJ com outro habeas corpus, com RHC. Não é o caso de anular, é o caso de reconhecer que quando o jurado decidiu ali no terceiro quesito, ele absolveu. Tudo dali para frente é nulo. Eu não estou pedindo que se anule o júri, eu estou pedindo que se anule dali para frente. Aquilo não pode ter existido. O que existiu, a votação encerrou quando o jurado absolveu. E o STJ concedeu a ordem para reconhecer a absolvição do réu. Então, há contradição? Há. Mas, se o jurado pode absolver por clemência, essa absolvição há de ser respeitada. O juiz não pode repetir a votação. Então, por exemplo, aí ocorreu o júri foi absolvido. Não poderia, por exemplo, o MP, a acusação, recorrer... Poderia. Com base Poderia. porque tem... Com base na decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos. Mesmo assim poderia? Poderia. Agora é uma questão que vai ficar, e esse é o ponto mais legal da aula, vai ficar para o segundo tempo. A questão do terceiro quesito, a possibilidade de recurso do Ministério Público, tese institucional da Defensoria em relação a isso, tudo aqui para vocês verem depois do café.